Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ataque Rápido, desta vez com alguém que já não tínhamos cá no estúdio há muito tempo. Arthur, como é que estás? Tudo bem? Tudo bem, tô fugindo de vocês, né? mas cá estamos nessa reta final de Campeonato Português e de época que eu não consigo parar. É final de Champions, é o clássico e agora vamos ver se eu consigo pegar essa última semana do Tugão, que também é muito importante, né? Sempre um prazer estar com vocês. Luís. E nós também. Eu achei engraçado porque tu pensei que hoje com alguém que... Eu pensei que ias dizer, hoje com alguém que percebe alguma coisa de bola. Também. O que era altamente deselegante. Elogio, Luís. Também é verdade. Elogio. Era altamente deselegante para as pessoas que têm estado aqui. Não tinha nada a ver comigo, não é? Mas ok. E o teu fim de semana, Luís, como é que foi? Diz-me lá. Pá, o meu fim de semana foi bom. A minha segunda foi ainda melhor. Eu, por acaso, andei a fazer o zapping inicial, logo a tentar perceber como é que foi a afluência aos estádios e concluo que não é uma boa hora, de facto. Acho que aí dá para concluir, não levou mais gente ao estádio, mas eu acho que nunca levaria. Acho que a última e a penúltima jornada sou completamente a favor deste formato, acho que tem que ser jogado à mesma hora. Só não segunda-feira à noite. Só não numa segunda-feira à noite, mas percebo as circunstâncias. Ainda bem que aconteceu, foi sinal que tivemos uma equipa nas meias finais das competições europeias, o que já há muito não acontecia. Mas é um sinal importante também para darmos em relação ao futebol que nós queremos, porque ouvimos muitas vezes as pessoas a dizerem gostava era que os jogos fossem todos à mesma hora, que se jogasse tudo à mesma hora. Vamos imaginar que era tudo ao domingo à tarde. Imaginem a quantidade de gente que se tira de outros estádios porque as pessoas não conseguem, e não vamos contrariar a distribuição demográfica que existe no futebol português. Portanto, é o que é. A cultura portuguesa é muito assente em 3 clubes e, portanto, acho que os outros clubes se iam ressentir, mas os clubes da Distrital, os clubes do CP, idem. Portanto, acho que íamos tirar muita gente. Acho que é um bocado utópico até nesta altura, numa altura em que se fala que o futebol português deve valer muitos milhões, a questão da centralização, mas isto também foi um bom exemplo para se mostrar que de facto tira-se público em jogos que de facto são jogos com decisão e que poderiam ter ainda mais público, mas sobretudo o facto de ser uma segunda à noite, não é? Adeptos do Famalicão na Amadora, por exemplo, são coisas que muito menos possíveis do que se fossem noutro horário. Mas sabes o que é que eu estive a fazer? Diz-me lá. Enquanto comecei a ver os jogos. Tive a registar, isto aqui parece um momento publicitário, mas não é. É um momento de... Estou a falar mesmo a sério. Estive no cromos.pt, que é um site que nós desenvolvemos recentemente, a apontar... Do calendário português, eu ando a fazer a coleção com o meu filho, a apontar todos os que eu tenho, portanto faltam-me 40, e aquilo é espetacular, é mesmo engraçado. Estive a apontar os cromos que já tenho, os que tenho repetidos, e por isso agora vou ligar a localização, que é para saber se me consigo cruzar aqui com alguém para acabar a coleção. Não sei se o Arthur está a fazer ou não. Essa aí eu não estou. O Arthur acho que está virado mais para o Mundial. E aqui no Depois vamos ter de falar 0-0, sobre isso, porque está uma febre... No 0-0 está a febre total do Mundial, mas ainda não cheguei lá porque eu preciso acabar do Campeonato Português. Inclusive as notícias aqui estão demorando para subir no ar, né? Exatamente. Porque nós primeiro trocamos eu acho cromos. Que as prioridades... Exato. Sim, claro. Que, né? Nós, primeiro que tudo, gostamos de futebol, depois é que gostamos de trabalhar. Exatamente. E as pessoas gostam muito de trabalhar cá, atenção. Olha, vamos olhar então para a jornada. Eu diria que a maior surpresa já aconteceu há alguns dias, que até foi a derrota do Futebol Clube do Porto, mas vamos começar por onde havia coisas por decidir, entre Benfica e Sporting, e olhando para o Benfica, antes de pensarmos aqui e de eu vos perguntar sobre as declarações de Mourinho, sobre o que é que isto quer dizer, se já está decidido ou não, acho que já sei a vossa resposta. Vamos ao jogo. O que é que aconteceu aqui? O Benfica tinha a faca e o queijo na mão, antes da partida, claro. O que é que aconteceu no Estádio da Luz? Assim, era um jogo difícil, considerado de risco, né? O Braga é uma equipe que se mostrou ao longo da época capaz de chegar no Estádio da Luz e fazer frente ao Benfica, se não para ganhar o jogo, para tentar levar de lá um ponto. Eu acho que o Benfica foi melhor no jogo do que o Braga. Só que
esse Benfica, especialmente essa época, não é um Benfica confiável. O Benfica joga melhor, cria as melhores oportunidades e no final das contas acaba levando os gols, talvez uma falha de marcação. No primeiro o Doll não pode permitir que a bola seja alçada na área da forma que foi. Depois, entre os centrais, aparece o jogador do Braga para finalizar. E depois, o segundo é muito espaço para um remate de fora da área. Então, são falhas que parecem pontuais quando a gente coloca dessa forma, mas que são repetitivas no Benfica. O Benfica não dá garantias de que vai conseguir no Estádio da Luz vencer o Braga. E por isso é um time que não briga no campeonato para vencê-lo. É uma equipe que briga hoje por Champions. Agora, nesse contexto em todo, precisava fazer melhor. Se estava com a faca e o queijo na mão, tinha a oportunidade de vencer os 2 jogos e se classificar e não depender dessa última jornada, e não consegue. Acho que é mal para todo mundo, tá? Inclusive para o próprio José Mourinho, porque mesmo que o Real Madrid o quisesse, a gente já vai entrar nessa seara, e contratá-lo, justificar a contratação e o Florentino Pérez, olha, ele colocou o Benfica na Liga dos Campeões. Para os adeptos do Real Madrid, e muitos vão questionar, outros não, né? Porque tem uma onda mourinista lá na capital espanhola, mas era mais fácil de se justificar. O Benfica está muito em risco e acho que vai ser muito difícil se classificar para a Champions depois do que aconteceu nessa jornada. Luís, principalmente antes do Famalicão, mas ainda ontem o Benfica tinha a responsabilidade de fazer melhor. Claramente. Acho que pelas circunstâncias e nunca tirando qualquer tipo de mérito ao Braga, mas o Braga estava de rastos. Nós ainda na semana passada fizemos o levantamento. Nunca uma equipa em Portugal jogou tantos jogos numa época como o Braga vai jogar este ano. E o Carlos Vicens até queria mais, né? Ele falou, e é verdade, o Braga foi eliminado pelo FAF na Taça de Portugal, portanto em condições normais, com todo o respeito pelo FAF, mas o Braga estaria a ir pelo menos às meias finais. Mas não é só o acumulado de jogos, não é só as lesões. Ricardo Horta, Zalazar também começa no banco. É uma equipa que está mentalmente de rastos, porque acabou de ser eliminada do que passou a ser o grande objetivo a determinada altura da época, e que está completamente no tapete, que está desgastada, que está sem soluções, que tinha tudo para... e que tinha ainda alguma margem pontual, portanto... até acho que tinha conseguido na mesma, mesmo perdendo tinha conseguido garantir o 4º lugar, mas não estava assegurado isso, e portanto o Braga era um adversário que não pelo que joga, mas pelas circunstâncias tinha que estar ao alcance do Benfica. O Benfica anda a jogar limpo, eu estive a ver isto, o Benfica anda a jogar em semanas limpas há 10 jornadas, o Benfica só 2 vezes é que não sofreu golos, em 10 jogos. Que foi em casa com o Nacional e em casa com o Vitória. De resto, sofreu sempre. Ok, sofreu contra o Sporting, ok, sofreu contra o Porto, mas houve aqui mais 6 jogos. E pronto, o Braga também eu diria que era mais ou menos natural, mas acho que é um Benfica muito aquém do que pode ser, porque olhas para este plantel individualmente e é um plantel cheio de qualidade. Olhas para José Mourinho e pensas, é um treinador com muitos créditos. E com faceta defensiva. Né? E com faceta defensiva, exatamente. Portanto, eu diria que José Mourinho, o que eu mais imaginava em Mourinho, e que me parece que foi logo a prioridade inicial dele, foi melhorar defensivamente. A questão é que o Benfica tem piorado nos últimos tempos. E em termos ofensivos, é um Benfica que fez, e acho que o maior mérito de José Mourinho é fazer emergir, da forma como está a emergir o Sheldrup, que era algo que já se esperava há algum tempo, mas que por anulagem não foi capaz. E esse é o ponto mais alto de José Mourinho. Ao mesmo tempo, não sei se por rasgo, não sei se por circunstâncias das lesões que houve a certa altura da época, a passagem do Orsnes também para o meio campo melhorou a equipa, mas eu sinceramente acho que o Benfica, um jogo deste, o Benfica tem que o ganhar, ainda por cima estando em vantagem, chegando à vantagem, o Benfica tem que conseguir aniquilar o adversário. Ok, um remate fora da área, ok, o Benfica pode-se queixar de... Pronto, eu vejo aquela bola e efetivamente não vejo em momento algum que ela está totalmente fora, mas acho que o Benfica agarrar-se a isso é estar a camuflar
um problema muito maior, que é o Benfica tinha que ganhar este jogo, fosse como fosse, até dou de barato que, atendendo às circunstâncias, não tivesse ganho em Famalicão, se bem que há uma semana estivemos aqui a falar, acho que teve uma atitude de equipa pequena, mas percebo, agarrou-se ao ponto, lutou por aquele ponto e conseguiu. Agora em casa tinha que ser diferente e não foi. Acho que o Benfica pode, agora não tenho dúvidas que vai montar o folclore e Mourinho já voltou a falar do milagre e etc. Mal do Benfica, se a exigência do Benfica morre em um ou outro lance de arbitragem. O Benfica tem que conseguir ser muito mais competente do que isso. Porque anda, como volto a dizer, há 10 semanas a jogar só ao fim de semana. Arthur. A bola não tem uma imagem clara que ela saiu completamente. Eu queria perguntar-vos sobre isso, porque sim, isso estamos a mim de acordo. Não me pareceu que a bola tivesse saído, pelo menos nas imagens que nos foram dadas. Eu acho que o VAR não pode. Portanto, tem que privilegiar, em caso de dúvida, não é? Não vai estar a intervir. Ele tem que ter uma certeza absoluta que a bola saiu. Acho que não há ali aquilo. Nesses lances de dúvida, eu sou pró a continuidade do lance, né? Porque se você não tem uma imagem conclusiva, você não pode. Como, por exemplo, aconteceu na Liga dos Campeões, o lance do Nuno Mendes com o Laimer nas meias de final. Você não tem uma imagem que a bola bate na mão do Laimer e sim na mão no braço do Nuno Mendes. Então ali você precisa dar continuidade como se fosse mão apenas do Nuno Mendes. Essa falta de imagem, ela tem que privilegiar o ataque, né? Ou privilegiar a ação, e não, no caso, a gente não viu uma imagem conclusiva. Não sei se tem, não sei se outra câmera ainda vai surgir. Pois, também não sei. Pode surgir, né? Às vezes nem todas as câmeras são... Algum detentor de direito ali pode ter filmado, alguém com um telemóvel, por exemplo, hoje em dia. Mas no final das contas, acho que tem ali um lance prejudicial ao Benfica. Mas pô, o Benfica toma 2 gols que não pode tomar. Não pode tomar. Nesse nível, contra um Braga, nas circunstâncias que está no Estádio da Luz, tinha a faca e o queijo na mão, e mais do que isso, era para ter perdido o jogo, né? Porque encontra uma penalidade no final e tá perdendo de 2-1. Eu acho que é frustrante. Acho que a época inteira tem vários e vários momentos de frustração pro adepto do Benfica. E acho que é jogar areia nos olhos, culpar apenas a arbitragem, por mais que se queixem. Mas aí todo mundo se queixa, né? Sim. E não é só em Portugal, não, né? Na Espanha é a pior arbitragem do mundo, na Inglaterra é a pior arbitragem do mundo, em Portugal também. Caso agora, vamos falar disso mais à frente, mas aquele caso agora entre o Arsenal e o West Ham. Exato. Que deu muita polémica. Mas olhando, tu falaste de jogar areia nos olhos dos adversários. Vamos mudar aqui o foco para o Mourinho. Mourinho até já falou no passado, nesta conferência, disse que se divertiu muito com este grupo de jogadores. É José Mourinho o treinador do Benfica para o ano? Nós fizemos um programa aqui dizendo, e eu disse que eu gostaria que o Mourinho continuasse, mesmo tendo o Rubem Amorim como um fantasma pairando nesse momento sobre as equipes portuguesas. Mas eu acho que se o Real Madrid bater a porta nesse momento, por mais que ele diga que não, né? Porque ele já disse que pode-se dizer não ao Florentino, vai ser muito difícil. Acho que no Real Madrid ele pode alcançar coisas maiores, vai ter um problema maior para resolver. E olha que o Benfica teria que se resolver também para a próxima época, mas acho muito difícil se o Real Madrid realmente quiser José Mourinho, e me parece que os caminhos vão para esse lado, porque veja bem, a situação do Real Madrid não é uma situação fácil. O Real Madrid tem como desejo de consumo o Klopp, mas o Klopp quer ficar, sei lá, comendo salsicha brasileira lá em Bragança Paulista com a franquia da Red Bull. E ninguém o condena. Ninguém o condena. Não. Que, aliás, a salsicha brasileira de Bragança é uma... Aconselhas? Famosa. Bragança que, enfim, né, tem um nome que vem de cá. Então já mas não só Temos isso. muito a aprender contigo. Temos que falar. No papo de tarde. Eu vejo muito os teus stories e tu tens aí uma churrasqueira que eu um dia tenho que conhecer. Pois. Não, mas assim... Ficou entalado, viste? Ele agora já não sabia onde é que havia de levar para lá. Mas tudo bem. Mas nós temos que olhar para o Real Madrid assim. O Klopp seria o desejo de consumo. E fora o Klopp, poderia ser um treinador
a nível mundial como é o Deschamps, da seleção francesa. Mas o Mundial, a Copa do Mundo, vai decorrer e o Real Madrid não pode esperar. E nessa situação como um todo, a única opção, a nível também de controle de balneário, ser maior que os jogadores que lá estão, é o José Mourinho. Então eu acho que não tem para onde correr e o Florentino gosta do Mourinho a ponto de fazer esse movimento. E aí, com todo respeito ao Benfica, quando o Real Madrid bate a porta, fica muito difícil. Agora, tem uma atenção que eu estava refletindo sobre isso. E ao mesmo tempo, um antídoto para este Barcelona, que não é fácil. Um antídoto para... claro. Imagina as brigas entre Hans Flick e José Mourinho. José Mourinho vai levar a coisa para aí. É claro que vai. Minding games total. E acho que precisa fazer isso. Claro. E precisa reconectar o grupo. As pessoas estão se batendo no treinamento do Real Madrid. Mas para fechar, eu acho que pode ser bom para todos os lados, tá? Acho que pode ser bom para o Benfica também, no sentido de que a época termina de uma forma frustrante, se não se classificar para a Liga dos Campeões da Europa, e muitos benfiquistas querem o Rubem Amorim. Então pode ser a desculpa boa para todo mundo. Luís, sua outra despedida? Completamente. Ontem, eu como já ensaiei dizer aqui há uns programas, as informações que tinha apontavam claramente para a saída do José Mourinho. E acho que tem vindo, portanto, esta novela a arrastar-se. Há uma coisa interessante. Eu não tenho sentido nunca em José Mourinho uma necessidade de se referir a Rui Costa. E isto acho que também pesa. Não é só ele não falar muito da renovação ou empurrar com a barriga a questão da renovação. É também uma sensação silenciosa de falta de conexão com o presidente. Não estou a dizer de todo que eles não se dão bem, não é? Acredito que tenham uma boa ligação profissional. Mas não sei até que ponto é que há aqui uma comunhão total de ideias entre as duas partes, numa ligação que é fundamental para que as coisas sigam em frente. E já nem vou a Mário Branco, que também não tenho ouvido palavras de José Mourinho sobre o seu diretor, com quem tinha grande relação ainda antes de vir para o Benfica. E, portanto, tudo isto me soa... Não é só o arrastar a novela, é também a falta de casamento, a falta de sinais de casamento que existem no Benfica nesta altura e que acho que já se solta por todos os lados que não vai haver José Mourinho no... Mas se não houvesse o Real Madrid, você acha que ele continuaria? É uma boa questão. Boa pergunta. Porque essa falta de conexão Pois. vai além do Real Madrid. Exatamente. Eu acho que se não houvesse Real Madrid ia haver outra coisa. Se não houvesse Real Madrid, ou havia uma Arábia, ou havia uma promessa de seleção, mas eu não estou a ver que a coisa fosse continuar depois desta época, precisamente também por isto. Não vejo uma ligação de... Mesmo Rui Costa, quando tentou acabar com o assunto, nunca o acabou. Diz, isso nem é tema. Não, é tema e é preciso respondê-lo. E se as duas partes quisessem mesmo, já o tinham sentenciado, já o tinham selado. Portanto, eu acho que Rui Costa não estará 100% contente com José Mourinho. Acho que José Mourinho também não estará como a 1 de março assim tão ciente de que renovava sem pestanejar pelo Benfica, e não sei se a 1 de março também o estava. Mas isto é tudo no campo da suposição. Mas ele disse exatamente isso na conferência, que se tivesse o contrato à frente agora, que não assinava. Claro, mas agora há o assunto do Real Madrid. Mas eu acho que mesmo não havendo o assunto do Real Madrid, eu não sei até que ponto é que José Mourinho ia na mesma continuar. Só se fosse numa perspectiva de, olha, então, não há mais nada entre estar em casa e ficar, eu fico. Mas eu acho que este chamamento é um chamamento que José Mourinho vai olhar, é a última oportunidade para ele ir para o topo. Então é isso. O Real Madrid vem mesmo a calhar para todos os lados. Claro. Claro. Porque o Rui Costa vai olhar para os adeptos, olha, não tinha o que fazer. O Mourinho não tinha o que fazer. O Arthur Jorge estava a um passo de sair do Braga, despedido. Ia ser indemnizado.
quando chega o Botafogo e paga 2 milhões pelo Arthur Jorge. Foi o melhor para toda a gente. Salvou tudo. Inclusive é para o Botafogo. Inclusive, claro. Obviamente. E aqui eu acho que é uma saída airosa, como nós dizemos. Gostei que você comparou o Botafogo com o Real Madrid. Não, eu comparei situações. Tô a brincar, Né? tô a brincar. Comparei Tem branco no situações. símbolo, os dois. Não, os adeptos do Botafogo devem estar agora... Loucos, não é? Não, mas à escala é uma situação semelhante. Sim, semelhante, é semelhante. Acho que José Mourinho eu acho que está condenado a estar no Benfica à hora errada. E acho que isso é o que mais frustra os adeptos do Benfica. É sentirem que o maior treinador da história do futebol português foi 2 vezes ao Benfica e nunca teve sucesso no Benfica. Independentemente se ele tem a afetividade do Benfica isto ou não, creio que sim, mas não sei. Mas mais do que isso, é essa sensação amarga de José Mourinho esteve 2 vezes no Benfica e nas 2 vezes não conseguiu dar alguma coisa ao Benfica, dar alguma coisa de palpável. Ou por culpa dele, ou por culpa de outros. E acho que essa é a sensação frustrante dos adeptos do Benfica e acho que é por causa disso que tantos adeptos do Benfica se agarram à continuidade de José Mourinho. Porque em termos futebolísticos, em termos de eficácia defensiva, em termos de qualidade coletiva, A equipa não tem melhorado. Não há melhorias significativas no Benfica, pelo contrário. Com exceção dos 2 pontos que eu falei há pouco, do Sheldrup e também do Orsnes jogando no meio campo. Saindo o Mourinho, quero que façam as vossas apostas. É Ruben Amorim? De certeza absoluta. Primeiro, segundo e terceiro em termos de opções. É o Ruben Amorim. E acham que ele aceita voltar já para Portugal? Para onde vai Ruben Amorim? Eu acho que para ele é o caminho natural. E ele sempre deixou isso também muito, muito claro. Acho que a oratória do Ruben Amorim sempre foi nesse sentido. Sempre foi nesse sentido. Inclusive com os próprios filhos, olha, tem um trabalho aqui a fazer para eles torcerem pro Sporting. Mas ele sempre teve essa conexão com o Benfica. Agora, eu acho que o Rui Costa já tem que estar trabalhando nos bastidores, porque é o seguinte, isso vai acontecer muito rápido. O Real Madrid terminou o Campeonato Português, o Real Madrid ou vai ou não vai no Mourinho. Isso acontece e o Benfica, antes do Mundial, para mim, já tem que ter o seu treinador. Eu diria que já o tem que ter nesta altura e já tem que estar a trabalhar a nova época, né? Mas nos bastidores, né? Não pode enquanto o outro tá lá. Mas assim, porque senão, mesmo que for o Ruben Amorim, e eu acho que faz todo sentido, é preciso criar um ambiente com os jogadores certos para o Ruben Amorim. Muitas mudanças vêm pelo caminho, com saída de alguns jogadores, mas também é preciso contratar as peças que o Ruben Amorim necessita e que entende logo pela formação que ele para jogar do jeito do Ruben Amorim, porque ele também não abre mão disso. É um treinador com uma convicção muito forte e isso ficou evidenciado tanto no Sporting quanto no Manchester United. Tem que ser muito, muito cirúrgico o Benfica agora, porque se for esperar no meio do Mundial ou depois do Mundial, aí já começa errado a próxima época, assim como começou várias e várias épocas do Benfica. Luís, tens falado também muito de Marco Silva. Achas que pode entrar aqui neste lote? Sim, faz sentido, Marco Silva faz sentido ser ponderado. Eu não sei como é que está a questão Ruben Amorim, diria sem qualquer dúvida que será a prioridade do Rui Costa. Agora, pode Ruben Amorim não querer. Do ponto de vista de Ruben Amorim, eu acho que Ruben Amorim tem muito mais força em Portugal do que em Inglaterra, portanto posso perceber que haja uma vontade de continuar no chamamento inglês, que é o melhor campeonato do mundo, mas ele está na lista do Chelsea, mas eu sinceramente acho que Ruben Amorim chega ao Chelsea muito mais fragilizado, porque a experiência que teve lá foi no Manchester United e não correu bem, do que dar um passo atrás. Não acho que em termos de dimensão mundial o Chelsea seja maior do que o Benfica, mas o campeonato inglês obviamente é bem acima do português. Se der esse passo atrás de voltar ao futebol português, vai chegar aqui com um ela muito grande. Só que a grande diferença em relação a chegar agora ao Benfica ou ter chegado na altura em que chegou ao Sporting é o tempo que tem para trabalhar a equipa. Acho que o Ruben Amorim não vai ter um ano zero, nem vai ter 3 meses como teve no Sporting de fim de época para trabalhar a equipa para a época seguinte. Mas
O Benfica nunca jogou no sistema de... Ou melhor, jogou aqui e ali, com Bruno Lage, até com Jorge Jesus, jogou em sistema de 3-4-3, mas não é um sistema habitual do Benfica. Aliás, o Ruben Amorim tem muitos anos do Benfica e o sistema habitual do Benfica é um 4-4-2, mais recentemente 4-2-3-1. 4-3-3. Sim, 4-3-3. Mas essa é a grande questão. O Ruben Amorim, se chegar ao Benfica, vai garantidamente precisar de reforços para trás, porque não é só o Benfica ter poucos centrais, como tem Otamendi mais na porta de saída do que na continuidade, e portanto precisa de reforçar muito a equipa. A boa notícia é que eu acho que o Benfica não precisa de reforçar do meio campo para a frente, e não acredito que o Benfica precise de uma revolução para ficar com um plantel competitivo. Atrás precisa de acertos. Curiosamente, eu ainda ontem estava a espreitar o jogo contra o Braga e perfila-se para ser uma das novelas, ou não, porque aparentemente já estará muito encaminhado pelo Sporting, mas fala-se muito de Zalazar e nós aqui também já o falámos, um jogador que qualquer grande deve aproveitá-lo, mas eu olho para o Braga e pensando no plano imediato e a longo prazo, quer em venda, quer em termos de continuidade de garantias, há dois jogadores no Braga que nesta altura me enchem ainda mais as medidas do que Zalazar, porque Zalazar tem 26 anos, é alguém que acredito que vai chegar e vai ter... É um jogador feito, não? É um jogador feito para ter rendimento imediato. Há dois jogadores que eu acho que têm condições para rendimento imediato e que podem ser grandes pérolas para o futuro. Ornicek. Eu honestamente acho que Ornicek é um guarda-redes com mais potencial do que Trubin e com mais garantias atuais do que Trubin. Portanto, em suma, acho o melhor guarda-redes do que Trubin. E depois o Paulo Vítor, que é um avançado que eu continuo a não achar que ele tem um sistema fantástico para ele. Acho que o Carlos Vicens é super inteligente na forma como gera a equipa para usar o máximo das qualidades do Paulo Vítor e ter muitos jogadores a aparecerem nas suas costas e ter o Paulo Vítor a arrastar muitas vezes para as chegadas de Zalazar e Dorta, que não é por acaso fazem as épocas mais produtivas em termos de golos. Mas o Paulo Vítor, e aí se calhar não bate tão certo com o Ruben Amorim, mas para um 4-4-2, acho que é um jogador que ia encaixar que nem uma luva. Se eu puxar a fita atrás num Benfica de JJ a fazer o papel de Jonas, acho que Paulo Vítor é um jogador para se ter muito em conta. Mas obviamente António Salvador não é propriamente alguém que tenha fama de negociar barato. E o Benfica agora que se perfila para não ter os milhões da Champions, vai ter que ser mais cerebral. E volto a dizer, as prioridades de mercado do Benfica não devem ser à frente, a menos que haja várias saídas. E Sheldrup, se calhar, é o jogador com o maior mercado nesta altura. E já não é para o Clube Bruges agora. E também não é para, não é para o Clube Bruges. Pavlidis também, mesmo com esta reta final, acho que é um jogador com um bom mercado para um nível, não acho que vá para um gigante europeu, mas acho que para uma Premier League, um clube como foi o Evanilson para o Bournemouth, acho que são clubes que chegam e pagam o que os clubes portugueses querem e são jogadores que dão um rendimento, sem dúvida. Portanto, a menos que haja várias saídas, que não é de descartar, acho que a prioridade do Benfica tem que ser defensiva. Olhando para o Sporting, Arthur, a equipa de Rui Borges goleia em Vila do Conde, está de volta, está mais desafogado este Sporting nesta fase e agora sim volta a ter o Sporting a faca e o queijo na mão. Tem tudo, né? Agora, se o Sporting não conseguir a classificação para a Champions, é culpa do Sporting. Eu acho que o Sportingista viveu um misto de sensações essa época também. Acho que não há uma confiança absoluta no trabalho do Rui Borges. Não vejo essa emoção com o trabalho, apesar de ter sido campeão nacional na última época, apesar de ter estado nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa. Eu acho que não há uma confiança Ia lutar absoluta. pelas meias. Ia lutar pelas meias, né? Poderia ter ido um pouquinho à frente, né? Do que fez. Acho que poderia ter sido mais ousado para conseguir essa qualificação, o que seria histórico, né? Seria... Um clube português não chega lá desde 2004.
mas fez o que precisava fazer. Diante de um jogo também em que 2 jogadores foram expulsos do Rio Ave, tem a penalidade que é contestável, para mim não é. Mas acho que o Sporting venceria o jogo porque tem mais qualidade do que o Rio Ave, independentemente disso. O golo do Trincão é fantástico, a fase do Trincão é uma excelente notícia para o Sporting e para a seleção Portugal, portuguesa, sim. porque eu acho que o Trincão é daqueles jogadores que podem ganhar a vaga na equipa titular durante o Mundial, se continuar jogando assim. É um jogador muito influente. Tem o Luis Soares, com a quantidade de gols que tem que segurar o Luis Soares, porque não vai ser fácil. O jogador te entrega 34 golos até aqui, quase 40 golos numa época, ainda mais o mercado português tendo essa visibilidade dos últimos anos a nível dos pontas de lança. 36 golos. 36? Pelo Sporting, sim. São 40 com a 40 seleção, né? pela seleção, sim. Com a seleção. Com a seleção. Mas acho que agora cabe ao Sporting, depois de tantas desilusões nessa época, fechar com a classificação para a próxima Champions. E o jogo é mais acessível, né? É o Gil Vicente em casa. O Benfica tem um jogo, na teoria, talvez mais complicado. Então, aí o Sporting vai terminar a época dessa forma. Agora, para a próxima época, eu não sei a que nível o Sporting vai ter agressividade no mercado, mas precisa ir contratar. E eu tenho uma informação, até porque eu não sou comentarista só, né? Sou repórter, então vou passar uma informação que eu ouvi lá em Barcelona, de um passarinho uruguaio, de que o Salazar está com uma oferta do Sporting nas mãos. Tá? Sim, já tem sido... se falou aqui, já né? Já tem sido mas falado, que o Salazar, a ele agradaria muito ir ao Sporting. Acredito. Só que aí a capacidade financeira. Talvez se torne se concretizar, isso aí não é uma coisa que tem que caminhar, né? Seria talvez a contratação mais cara da história do Sporting. E entraria para o lugar de quem? Olhando para este 11. Entraria para uma época destas. Acho que não era preciso olhar para o lugar de alguém. Há minutos para todos, é isso? Há minutos para todos. Há um pote que já não é a primeira época que mostra alguma irregularidade ou algumas debilidades físicas. Acho que Salazar já mostrou no Braga. Ele pode jogar no meio, pode jogar a partir da direita, a partir da esquerda. É um jogador versátil, é um jogador que sabe o que fazer nas várias posições. Aliás, no Braga ele até chegou a jogar num sistema de 3 atrás, chegou a fazer a faixa. Sim. Portanto, é alguém com uma inteligência tática e uma disponibilidade também para, se ele vier, não é para aqui, mas para Alvalade, se ele vier para o Sporting com a mentalidade certa, acredito claramente que é alguém que vai ser um grande trunfo. Eu não comungo muito da ideia, e já falámos aqui, da ideia de que o Sporting fez um mau mercado. Acho que o Sporting foi muito refém, muito vítima das muitas debilidades que teve em termos físicos, dos muitos problemas que teve, porque acho que o Sporting tinha um bom plantel, com vários jogadores também a reaparecerem, com quem anda a voltar mais tarde, com o Daniel Bragança a voltar mais cedo, mas acredito que não imaginariam que iam chegar a esta altura com tantos jogadores lesionados. Pedro Gonçalves foi se Pedro Gonçalves, claro. Aí Pedro Gonçalves, mesmo o próprio Trincão, em determinadas alturas eles precisavam de descansar, precisavam de rodar e não tinham com quem. E essa é uma parte muito importante. Eu acho que o Sporting não precisa de fazer grandes contratações. Tem a questão do lado direito. Fresneda evoluiu esta época, não sendo alguém, obviamente, se fores comparar com o Maxi Araújo, não é alguém que dá essas garantias. Mas o Sporting não precisa, mesmo atrás, os defesas vão dando garantias. No meio campo reside a grande questão. Aí acho que o Sporting já está mais do que precavido, porque sabe que há as duas saídas, de Morita e de Yulman. Não sei até que ponto é que ainda é possível um forcing final por Morita, mas me pareceu algo muito distante. E por isso o Sporting, ali reside a grande questão. No meio campo, como é que o Sporting vai lidar com a nova... Isto parece um mercado flash. O mercado flash está a arrancar, não é? É verdade, dia 18 de maio. 18 de maio. 18 de maio temos aí o mercado flash. Gonçalo, não sei se queres aproveitar para passar aí o teaser, entretanto. Ei, espera aí, mas vais-me cortar o raciocínio? Sim. Vai, para voltas passar depois as prioridades aqui. Já volta. Ok. Dá-lhe, Gonçalo.
depois deste teaser... Olha, isto não estava combinado, atenção, Estamos de isto volta. não estava combinado. Ainda te lembras do que estavas a dizer? Sim, estava a dizer que em termos de mercado a grande ação do Sporting passa pelo meio campo. Fala-se também do Pedro Lima do Aves. Sim. E o Zalazar acho que é uma peça muito importante. É assim, se o Sporting for à Champions, como tudo indica que vai... E que está a rezar pelo Aston Villa, não é? O Aston Villa Sim, que Para ir direto, não é? escorregou agora contra o Burnley e podia ter aproveitado... Mas tem que rezar pelo Aston Villa na Premier. Porque Sim, o na Aston Premier Villa tem e que ficar na em Liga quarto Europa, lugar exatamente. e depois ganhar a Liga Europa. É isso. Portanto, o Aston Villa ficar em quinto lugar vai na mesma à Champions, mas não chega. Tal e qual. Acho que o Sporting não precisa de fazer muitos assaltos, muitas tentativas de mercado, precisa de ser cirúrgico e acho que Zalazar é claramente uma ótima cirurgia para a zona criativa do meio campo. Mas ali para o meio campo, para a zona de Morita e Ilman? Não. É isso. Para a zona É isso. criativa do meio campo, ou seja, para a linha de 3. Mas de repente Rui Borges terá que substituir um meio campo titular. É verdade. À Bragança, E certo? atenção, o Zalazar também pode fazer a função de 8. Eu tenho até a ideia que o início dele de Braga, eu sei que ele já jogou há algum tempo na posição de 8. Não acho que seja a melhor posição. Acho que ele deve estar mais próximo, deve ser mais criativo no último terço. Mas numa equipa como o Sporting, e até durante o jogo, um bocadinho a fazer lembrar o que Pote faz várias vezes quando vai para um dos dois do meio campo, o Zalazar com outra compleição, com outra pujança física, acho que acrescenta muito, e tem jogos complicados, baixar um bocadinho, construir, acho que é um jogador versátil a esse ponto. Portanto, acho que seria uma contratação em cheio para o Sporting. E em segundo lugar, já não foges? Mal do Sporting se agora deixa escapar, mas eu diria o mesmo do Benfica há 2 jornadas e o Benfica deixou-o escapar, e diria o mesmo do Sporting há 5 jornadas e deixou-o escapar. Ainda bem que tivemos esta luta para animar, porque o campeonato foi entregue relativamente cedo. É verdade, e ainda não ouvimos nada sobre o Arthur, ou melhor, do Arthur sobre o Futebol Clube do Porto. Campeão? Justo campeão. Estava Arthur. lá, estava... Não tem nem conversa, né? Agora eu fico na dúvida, e até estava no dia da conquista, eu estava lá no Dragão, eu conversei com vários adeptos e tal. Eu fico na dúvida quem é o grande obreiro dessa... Obreiro, eu digo, o principal personagem, né? Porque dentro de campo, acho que o Froholt é a grande estrela, né? Uma estrela meio alternativa, porque não é um ponta de lança, não é um meia criativo, não é o número 10, né? Não é um extremo que desequilibra, mas é o motor. E acho que é unanimidade o que jogou o Froholt, apesar dos centrais polacos também. Mas eu acho que o Farioli, e especialmente o Vilas Boas, ganham um destaque muito grande para aquilo que fizeram. Estava falando do Sporting aí, o Sporting precisa achar o seu Froholt, né? Precisa ir ao mercado, ser criativo, encontrar, garimpar e trazer um jogador, porque para mim o Sporting é um com o Yulman, é outro sem o Exatamente. Yulman. Então, essa é a posição fundamental. Precisa ser cirúrgico, mas essa é a posição fundamental para o Sporting na próxima época. Agora, só para terminar o Porto, acho que não tem dúvidas. E impressionante, porque me lembro e recordo dos outros campeonatos aqui em Portugal, dos últimos anos que estive aqui, sempre tem uma dúvida nos adversários, né? Por exemplo, o Benfica questiona, o Sporting questiona. Nessa, nenhum dos adeptos rivais questionou. Todo mundo acha que está de acordo que o Porto é o justo campeão. Sim, até Rui Borges, digo até, no sentido em que houve maior rivalidade, rival, maior picardia esta época, claramente, entre Porto e Sporting, e há muita dificuldade, muita dor de estômago, normalmente, em quem não ganha, em reconhecer José Mourinho de uma forma mais aberta, o que também se percebe-se pelo passado, percebe-se pelo carinho que existe entre José Mourinho e o Porto. Rui Borges, garantidamente mais durido, mas também o reconheceu, e acho que é de elementar justiça. O Porto foi justamente o campeão, já o falámos. Eu só queria ter a certeza que o Arthur também concordava, que o Arthur acho que ainda é uma visão mais distanciada, que eu adoro, e não é por acaso que nós convidámos o Arthur para se juntar ao nosso painel esta época, porque ele já trabalha há muitos anos em Portugal, mas tem uma visão suficientemente distanciada, mas também suficientemente atenta para nos passar as sensações mais, que eu considero mais imparciais,
Portanto, acho que este título é absolutamente É que mesmo incontestável. quando o Porto jogou mal, ganhou. Claro. Sim, E sim. esse é um grande ponto de um campeonato, porque todos vão oscilar em algum momento. E já dizia o Jorge Jesus, né? A nota artística, ganhar com nota artística. Às vezes não podes ganhar com primeira nota... metade, o Porto na primeira metade da época e o Porto na segunda metade da época são equipas muito diferentes. O Porto da primeira metade era uma nota mais artística para quem gosta de transição e Mais ou intensidade. Sinto que o Porto da primeira metade foi o Porto que surpreendeu pela abordagem de Farioli, muito intenso, que abafou os adversários. roubava e transicionava muito bem. Mas eu Depois tem aquela quebra. divido a primeira parte, a primeira volta é uma primeira volta que tem uma primeira parte muito assim, uma segunda parte já aí para o cínico, já a quebrar fisicamente ou a jogar mais na expectativa. Depois a segunda volta começa da mesma maneira e é onde o Porto perde mais pontos, porque não esquecer, o Porto perdeu 2 pontos na primeira volta. Depois na segunda volta começa por perder tomou 4 gols contra o Casa Pia. Na primeira volta? Era uma coisa assim. Impressionante. O Porto tinha uma defesa sólida. E na segunda volta é esse momento aí, é o Casa Pia e o Sporting, né? Na sequência. É a pior sequência do Porto no campeonato. Não, o Sporting é para a taça. Não, eu acho que tem um jogo... É? Renato, confirma aí, por favor. Veja lá, hein? Se eu acertei... Espera aí que eu digo-te já. Mas eu tenho ideia que não é seguido. Não é seguido. O Porto ali pelo... Sim, empata com o Sporting. Sim, tens razão. Olha aí, ó. Olha aí. Isto é que é São tantos jogos que eu já não consigo. Eu gravei um vídeo logo na sequência falando do título do Porto. Eu me lembrava que essa foi o pior momento do Porto. Depois o Porto, mesmo jogando mal em alguns jogos, ganha. E o campeonato se ganha assim. Você pode realmente ter uma nota artística em 70% do campeonato, mas 30% vai sofrer. E como você lida com o sofrimento é o que revela no final o campeão. Olha, mas estamos aqui a dizer que mesmo jogando mal o Porto ganha. Quando o Porto perdeu 3-1 frente ao AFS, pareceu-vos natural esse escorregão? Ou... Eu diria que foi um escorregão que... Ainda dá ressaca ali? Não, e que devia ter acontecido mais cedo, pelo que o Porto não andava a jogar. O jogo que eu mais me lembro é o jogo em Guimarães. O de Santa Clara foi um jogo muito cínico, mas não acho que o Santa Clara tenha criado por aí além. Ou seja, o Porto chegou ao salvo erro no início da segunda parte, marca o golo e depois controla o jogo em bloco baixo. No jogo em Guimarães, o Porto efetivamente passou muitas dificuldades e conseguiu ganhar, mas era um jogo em que eu diria que o Porto, em termos de justiça, pelo que aconteceu em campo, era um jogo claro, e até pela valia do adversário, podia perfeitamente ter perdido pontos. Depois a forma como reage ao Casa Pia determina a época, porque claro que era ali, podia ter sido em qualquer altura, mas era ali que se podia ver um Porto a fraquejar e não fraqueja. Tanto é que tem um jogo com o Sporting que no fim fica com um amargo de boca. É um jogo muito mal jogado, sem dúvida, muito desinteressante do ponto de vista de espetáculo, mas em que o Porto tinha tudo para o ganhar a partir do momento em que faz 1-0 e depois sofre no fim com um penalti defendido, mas uma recarga bem conseguida. E depois foi um Porto que começou outra vez a ser cínico quando passou aquela tormenta de março, com o Sporting para a taça, Estádio da Luz, Stuttgart. O Porto volta a melhorar em termos exibicionais, tem o dissabor frente ao Famalicão, é verdade, mas acho que o Porto voltou a um nível próximo do início da época nestes últimos meses. E sem qualquer dúvida, acho que... E atenção, sem ponta de lança. E essa é uma grande questão. Sim. Sem ponta de lança, e aí é mérito total do Farioli, mas o mérito total também dos mercados que o Porto fez. O mercado de verão foi brilhante e o mercado de inverno foi tão brilhante quanto o de verão. Porque também você não se espera a quantidade, mas a qualidade, e acertar os tiros no mercado de inverno é muito importante. Você vê, o Thiago Silva joga, não é titular absoluto, mas quando joga... Dá garantias, né? Dá garantias. E o Fofana, né? Sim. Sim. E o Pietruszewski. E o Pietruszewski. Esse aí não vou nem falar mais, porque esse aí é um caso à parte. Craque. Né? Muito craque. Mas, primeira vez na história do nosso campeonato que uma equipa já despromovida vence um já consagrado campeão. Foi a primeira vez? 91 anos, primeira história vez? do campeonato. Que coisa boa, hein?
Muito engraçado, muito surpresa. engraçado. Ah, mas aí eu culpo mais, sinceramente, e disso eu entendo, eu culpo mais a ressaca do Porto do que propriamente. Se tivesse com foco total, se tivesse ainda algo a disputar, eu não sei se o Porto perderia o jogo. Sim, eu acho que Também roda algumas peças. roda muitas peças, não é? é isso. Quer dar o título de campeão ao Cláudio Ramos. É Eu isso. acho que é. Acaba por perder o Para mim- recorde, né, de pontos, o poder igualar Sim. o recorde de pontos. Mas isso à beira de ser campeão Sim, sim, e claro, à beira claro. de deixar o plantel o mais satisfeito possível. Acho que é um chamado que se lixa os recordes, É neste caso. Acho que foi uma pena, honestamente, que o Cláudio Ramos tenha tido aquele lance no 3-1. Acho que não merecia, porque é alguém que tem sabido muito bem ocupar o seu lugar, que é um lugar de sombra do Diogo Costa, que de forma muito distanciada é o melhor guarda-redes em Portugal e é um dos melhores do mundo, a meu ver. Sendo essa sombra, nunca deixa de ter o protagonismo. Não é por acaso que ele vai para campo com a abraçadeira, não é por acaso que ele é um dos capitães de equipa, não é por acaso que ele é um dos mais respeitados, e não tenho dúvidas nenhumas que é das melhores pessoas do plantel do Porto, ou até do futebol português. Acho que tem que se ter uma muito boa vibe para se desempenhar este papel. Não é qualquer um que o faz, e o Cláudio Ramos não merecia ter tido aquele lance, mas também não acredito que ele vá ficar Que vá abaixo por isso. marcado. não é? vá abaixo Não, por não, causa não, disso, sem Acho que dúvida. Acho que não. Depois, por outro lado, estavas a falar do Tiago Silva, foi uma boa contratação. Foi uma boa contratação, sobretudo para poder soltar o Pablo Rosário, que durante a primeira volta Farioli percebeu que Pablo Rosário teria que ser o bombeiro lá atrás, ou a alternativa lá atrás, À frente para Pitos. não é? à frente para Pites, e este jogo volta a mostrar um Perpites ainda muito verde. Ao mesmo tempo, também mostra Perpites com qualidade, porque eu acho que o Perpites faz um bom jogo. Só que depois, não sei se fruto da vontade de querer mostrar, da ânsia, alguma precipitação, normal, acaba por ser expulso. Mas o lance do gol do Porto tem muito Perpites, e aquele passe é um passe de qualidade. Aquele lance é um lance de qualidade de um central que tem qualidade com bola. Por isso, foi um bom jogo para testar coisas. Claro que nenhum adepto deve ter ficado minimamente satisfeito com aquela derrota, mas ser derrotado sendo campeão, acho que diria que a perder ninguém trocaria este jogo pelo próximo. Ou seja, Claro. acho que é importante é que o próximo, Claro. que é contra o Santa Clara, em que se vai levantar a taça, é importante que o Porto ganhe para simbolizar a época, porque perder em casa, aí acho que seria um bocado mais feio. Não apaga nada. E o Pripit, assim, tem qualidade e tem professores, né? Porque se o Pripit Sim. não Se ele não conseguir aprende- com Bednarek, Kivior e Thiago Silva sair como um grande central dessa história toda, aí realmente aí o Pripit, que me desculpe, mas a culpa é dele. Sim, sim. Não é? E E ele- o Farioli ainda, que também é muito bom defensivamente, né? Então, assim, se o Perpites não for um bom central no futuro, é porque faltou às aulas. Exatamente. Olha, Arthur, vamos até Espanha. Tu estiveste em Barcelona, na festa do Barcelona. Sim. Conta-nos como é que foi viver aquele Primeiro é El o Clássico. clássico. Primeiro é o clássico que estive. Foi o teu primeiro El Clássico? Foi. Tiveste mais sorte que eu. Por quê? O primeiro que eu assisti ficou 0-0. Então, mas você sabe que não teve cara de dentro de campo, fora sim, mas dentro de campo não teve jeito de ir ao clássico? Porque o Real Madrid chega, talvez um dos momentos mais conturbados da sua história recente, com todo aquele problema, Tchouaméni, Valverde, Carreras, Rüdiger, Mbappé. Mbappé, que não foi, no final das contas, né? Tá pensando muito mais em Mundial do que outra coisa. E eu não Não condenas. não, se eu fosse madridista, talvez com o coração, mas pensando com a cabeça, nesse momento, a equipa já garantiu praticamente o segundo lugar e ia lá, era apenas para carimbar a festa do Barcelona. Mas no final das contas, Um líder tem que ir. Desculpa. um líder. Eu sei disso, mas assim, a gente não pode falar se ele tá lesionado ou não, né? Não, isso é verdade. Ou seja, mas eu acho que ele tinha que fazer questão de estar lá. Mas ele posta uma foto com 2-0 já no. Você viu isso? No placar? Ele Queria posta saber a tua nos opinião. Isso é stories. provocação ou é apoio? Não, era apoio. Só que eu acho É? que ele pegou o jogo e já tava 2-0.
Achas Não dava que para puxar para trás e meter no 0-0? Não, eu tenho convicção disso. Eu acho que era apoio. Ó, mesmo vocês perdendo, eu estou aqui. Não é possível que foi uma provocação. Eu sei lá. Rala Madrid 2-0 Barcelona. Pois é isso. Pô, aí não, ó. É tipo, olha isso em mim, como é que isto fica? Não sei se não é assim. Não sei, eu acho que não. Olha, eu quero acreditar que não. Boa sorte, Zé Mourinho. É o que eu Pois é, tenho a isso, dizer. isso. Muito boa sorte, se for Não pra vai lá ser mesmo, fácil. boa sorte. Mas não teve rosto de ir ao Clássico porque o Real Madrid não foi, né? E o Barcelona dominou aquilo, mesmo sem Lamine Yamal, o Rafinha entrou no segundo tempo. O Real Madrid também sem 7 ou 8 titulares. Passa por um momento muito ruim em relação a lesões. Mas eu gostei do ambiente, acho que o Barcelona é um justo campeão. O Barcelona fez 91 pontos, 91 gols e tem 14 pontos a mais que o Real Madrid. É muita coisa. Nunca tinha acontecido na história de bater campeão um Real Madrid em cima do um Barcelona em cima do Real Madrid ou vice-versa no Campeonato Espanhol assim, dessa forma, né? Então foi especial, teve aura de título, mas o El Clássico mesmo ficou faltando um pouco de futebol porque o Real Madrid não compareceu. Pelo menos teve um belíssimo gol do Rashford de falta que valeu o ingresso e a torcida os adeptos do Barcelona saíram satisfeitíssimos. Mas a verdade é que desde que o Flick chegou ao Barcelona, a superioridade do Barça no El Clássico é gigante. Sim. Se não me engano, são 6 El Clássicos, 5 vitórias do Barça. O Flick já E venceu. várias com reviravolta, né? Teve aquela na Supertaça e assim. No fundo, nos últimos 10 jogos, o recorte é muito a favor do Barcelona. O Henry tem aquela frase, né? Na Europa, todos têm medo do Real Madrid e o Real Madrid tem medo do Barcelona. No fundo, vale por que vale em alguns momentos da história. Uhum. Mas nesse momento, o Hans Flick tem 6 vitórias em El Clássico. Os treinadores que têm mais em Barcelona, o Cruyff com 9 e o Guardiola com 9. E provavelmente ele pode correr atrás disso, porque vai renovar o seu contrato até o meio de 2028. Então acho que o Barcelona se encontrou com o Flick e o Flick também se encontra com o Barcelona. O Flick é muito mais feliz em Barcelona do que era em Munique. E a hora que eu acompanhei os dois... Ele diz isso mesmo. Exatamente. Que adora viver em Barcelona. As duas moedas. Eu cobri o Bayern de Munique, campeão da Champions em 2020 em Lisboa. É outro Flick. É uma paixão. Acho que o calor, né? Munique chove muito, é frio. O calor de Barcelona conquistou o homem. E foi no dia que ele perdeu o pai, então tudo tornou ainda mais especial. O discurso dele ganha também os adeptos. Enfim, foi uma noite perfeita para o Barcelona. E eu acho que em Madrid nem se falou muito do jogo, tá? Já estão falando mais de José Mourinho do que propriamente do jogo, do que vai ser o futuro desse Também não Real é por Madrid. acaso. Pois, a situação tá feia. A coisa tá... Quando um adepto aqui em Portugal pensar no seu time, pense na situação do Real Madrid. Luís, e Premier League? Aquilo é falta, não é falta? É falta, mas o critério não tem sido aquele? É assim, como tu sabes, eu faço muitas narrações da Premier League e fico muito admirado daquilo ser falta. Pois. Fico muito admirado. Cá em Portugal, não Falta é, clara. acho que o Tribunal, o Pedro Henriques, o juízo final, ia ser unânime, era falta. Em Inglaterra, muitas vezes aquilo não é falta. E logo Mas- com o Arsenal. E logo com o Arsenal, e logo um jogo que tem tanto a decidir. Ontem o Tottenham empatou, não foi? Tottenham empatou, sim. Pelo menos o West Ham ainda está aqui um bocado ligado às fichas, não depende de si, mas foi um lance que, cuidado, aquilo tinha mesmo pano para mangas. Arthur, falta ou não? Eu peguei nas pipocas para começar a ver aquilo. É que há uma no imagem... Brasil era falta também. Em Portugal também era falta. Mas e segundo o critério que a Premier tem utilizado? É o que eu te digo, eu vejo lances escabrosos na Premier League que não se marcam faltas, É que não se isso. marcam penaltis, muito mais do que aquilo, mas muito mais do que aquilo. Acho que o critério é sempre muito mais largo e em conceito aquilo não é assinalado falta. Mas eu entendo que há legitimidade legal para marcar falta naquele lance. Agora, tu vê o lance há uma imagem em que se vê o Pablo, que é o Pablo que depois choca com o Raya. Vês o Pablo a tentar fugir à marcação, a ser agarrado por todo lado e a soltar-se e depois a ir muito tardiamente disputar a bola. E eu olho para aquele lance, a acompanhar o Pablo, eu penso, ele não faz nenhuma falta, ele não faz nenhuma infração. Claro que aquela imagem de frente, onde vês o braço do Pablo, pensas, ok, isto é falta. Mas é um lance muito... É que depois tem o critério Premier e o critério do árbitro dentro do jogo, né? Pois. É isso. Então,
sinceramente, eu acho cabível a marcação da falta. Assim. O que é que uma... eu não sei se marcaria, mas eu acho que está ok. Não é um lance, não é um erro que nós podemos colocar Claro, como óbvio. grotesco. Mas essa é que é a questão, porque é assinalado golo. Sim, Ou seja, o VAR entende que há ali matéria suficiente para reverter a decisão. E isso é que a mim me deixa... É quando Porque se ele marca falta, ok, nada a dizer, não acho que haja de todo ali um erro. Agora, ao contrário, ele não marcar falta, eu não consigo ter uma certeza absoluta para reverter a decisão, para achar é um erro, claro e óbvio. Por isso, mas pronto, eu lembro-me de estar a ver sorte do Arsenal. o árbitro principal a rever o lance no vídeo-árbitro e estar a pensar, este senhor tem nos ombros o peso do campeonato, do título, da zona de descida entre o West Ham e o Tottenham. Muitos milhões De repente... que ele estava ali a decidir. Pois é. E às vezes nós também não nos colocamos nos lugares dos árbitros, né? E eu falo por mim, que o João Pinheiro eu critiquei outro dia abertamente, mas eles também estão ali para serem criticados, né? Há quem defenda, inclusive, entrevistas de árbitros depois do jogo. Eu acho que talvez seria um bocadinho... Seria interessante. Faria por algumas rodadas, só para ver o que ia acontecer. Eu trocava facilmente isso por poder... Aquela coisa que apareceu aí há uns tempos, as bodycams. Sim. Aquelas câmaras que andam no corpo do árbitro, mas estavam sem áudio. Para o áudio. Eu acho que era muito mais valorizável. Claro que culturalmente íamos ter que aprender que aquilo é futebol, aquilo é normal, mas acho que isso acrescentava muito mais. Como acrescenta os áudios na Fórmula 1, que eu acho que as pessoas têm que no Brasil são divulgados, tá? Os áudios. Pois são, e eu gosto. São divulgados. E eu acho que na UEFA, por exemplo, o próprio João Pinheiro poderia ter divulgado, ele não fazendo, mas a UEFA poderia também adotar isso. Acho que é transparente. Sim. É transparente. De bodycam, sim. Os árbitros já usam a bodycam. Gonçalo, queres um micro? Estou a sentir que estás a... Pode ser o nosso Renato. Ele está gostando, Pode ser o nosso Renato. gostar da conversa. E bem, podes participar. Agora, atenção, a Premier está decidida porque é o Arsenal. Eu falo isso com todo o respeito. Joga em casa com o Burnley na próxima jornada. O Burnley fecha com o Crystal Palace, não é isso? Fecha no Palace, não é? Só que eu acho que para o City é mais difícil. O City vai ao Bournemouth que está a lutar pela Europa. Eu acho que com esta vitória o Arsenal praticamente sentenciou. E o City termina com o Aston Villa? Não, ele não. O City ainda tem um jogo em atraso com o Palace. É isso. E depois acaba com o Aston Villa. É isso, então, se tira o jogo do Crystal Palace, vai ficar 2 pontos. E mesmo os outros 2 jogos são mais difíceis do que o do Arsenal. Sim. Mas atenção que é o Arsenal. Não duvidem da capacidade do Arsenal. Com todo respeito ao Arsenal, mas os adeptos eu acho que ainda não dão por garantido o título. Ainda há uma desconfiança. Steven Gerrard riu-se desta piada. Olha... Arthur, vamos ao papo de Tasco? Vamos a isso. Tem vinheta, não tem? Tem vinheta. Tem. Bom, todo mundo com os cromos aí, né? Falamos inclusive no início do programa e eu tô fissurado já nos cromos do Mundial. E aí ontem à noite, cheguei de Barcelona, estava a pensar o que vai ser o papo de Tasco para amanhã. Estava olhando os cromos e de repente pensei, vamos montar... Atenção, antes do Mundial de 2026, a nossa seleção do Mundial de 2026. Mas vou colocar algumas regras. Ok. Isso é importante. Tem que ter o momento dos jogadores, não pode ser o histórico, porque senão o Cristiano Ronaldo Mas espera, estaria. O que tu queres é que nós adivinhemos qual é que vai ser o 11 ideal? Não, eu quero o nosso 11 ideal antes de começar. Ok. Antes de começar. Depois... Nós não somos videntes aqui, não temos bola de cristal, não sei o que vai acontecer. Capaz de Cabo Verde ganhar e todo mundo... né? Pá, isso era lindo. Isso era lindo. Adorava. Funaná, Giovanni Cabral. Eu pegava um avião na hora e iria para Cabo Verde comemorar com o povo. Eu até posso ir sem conquista. Pois. Cabo Verde é um dos países que está na minha lista. Mas enfim, vale o momento dos jogadores. Okay. Temos que montar aqui uma formação. Também não vamos ao básico. Amorim, né? Vamos no básico. 4-3-3. Vamos no 4-3-3. E também vale a conexão do jogador com o Mundial.
Ok. Porque às vezes o jogador é muito mais conectado com o Mundial do que outro. E eu vou dar o exemplo já na baliza, por isso que eu quero trazer essa bola. Vamos fazer ou não? Vamos Bora, a isso. Vamos? bora. Vai dar muito trabalho, que eu não faço a mínima Pois vai. ideia quem é que eu vou escolher. Mais ou menos. É só lembrar quem está bem também na Liga dos Campeões agora, Isso. no universo Ok. e tal. Enfim. Vai. A baliza eu vou abrir com ele, hein? Não é Courtois, apesar de achar melhor guarda-redes do que propriamente o que eu vou dizer. Mas para mim é Emiliano Martínez. Ok. Dibu. Percebo. Pá, eu, Percebo a ligação mundial. eu vou tentar 2022. não ter os jogadores todos da seleção portuguesa. Pois eu aqui já estava Diogo Costa. Também eu? Sim, já Também estava eu? Diogo Costa. Não, mas pô, entre Courtois e Diogo Costa... Não joguem esse jogo com o coração. Até porque Ok. a seleção brasileira, eu não posso puxar nem a sardinha que nós não estamos bem. Quem é o guarda-redes do Brasil nesta O altura? Alisson, né? Alisson. Mas Se ele em chegar março lá, jogou né? o Ederson, não foi? É, porque ele estava machucado. Ok. O Brasil também, a bruxa está solta em relação a lesões, né? Atenção que o Neymar marcou este fim de semana. E opa, eu queria mesmo que o Neymar fosse. Dói-me. Você quer entrar nesse assunto? Dói no Nós coração temos o mais- Neymar não ir. Dói. Zera o dói. cronômetro aí. Vamos fazer mais um programa. Eu também quero, atenção. Então vá, fechamos Emiliano Martínez. Damos Não. esta? Não, cada um diz o seu, não é? Cada Ou um temos- diz tem o que ser- seu e nós vamos ter que decidir aqui. Ah, é unânime, É. pois, tem que ser unânime. Nesse tasco aí, nós vamos ter que concordar. Ok. Epá, eu não queria. O Emiliano Martínez mexe com o meu fígado. Não... Opa, mas pensando na conexão com o Mundial, o que ele fez em 2022... tem uma expressão no Percebo. Brasil que é ele fede a golo, né? Quando é um Mas eu ponta de queria- lança. Ele fede a Mundial. Eu queria guardar os argentinos mais. Não queria só meter. Queres forçar já a cartada? Nós somos dois e ele é só um e usamos já O Diogo Costa? Só vamos usar essa uma vez, hein? Pronto, Diogo, ok. Vocês vão colocar o Diogo, Diogo Costa? Costa. Diogo Tá Costa. bom. Diogo Costa. Diogo Costa. Eu gosto muito de Diogo Costa, atenção, mas estou indignado. Ok. Esse papo ia- já começou errado. Muito bem. Diogo. O Diogo vai mostrar. Eu acho que o Diogo vai sair do futebol português depois deste Mundial. Pô, e isso eu também concordo. Eu acho que sim. Isso eu também concordo. E que o Porto já segurou muito tempo. É. Lateral direito. Ui, quem é que está aí do lateral direito? Eu vou com os dois do Paris Saint-Germain, tá? Aqui. Os laterais. Hakimi e Nuno Mendes. Pensei Ok. muito, porque tem um... Aliás, tem um momento... Pois, tu devias ter avisado um bocado antes para nós também nos prepararmos. que Gosto eu- da Está muito melhor surpresa. preparado do que nós. Gosto Pois. de... Calma. Eu pensei isso no contigo. carro hoje, tá? Eu vi os cromos saindo de casa e... Eu, Nuno Mendes, para mim é inequívoco. Sim, também é Acho que é o melhor lateral indiscutível. esquerdo do mundo Sim, nesta sim, sim. altura. E, aliás, que é uma crise de laterais, tá? Se você for É isso, pegar- estava a pensar aqui em lateral direito. seleções... O Brasil, não vamos entrar Pois. nesse papo, porque não... Mesmo o Cancelo tem jogado aí à esquerda, por exemplo. Cancelo, então, não coloco na direita, porque eu acho que o Hakimi hoje é mais lateral que o Cancelo. Sim. E porque o Cancelo é lateral esquerdo. Quem é que é o lateral, por exemplo, da Alemanha, o lateral da França? A Alemanha também tem uma crise de laterais, é o Kimmich, O o da lateral França direito. é o do Barcelona, que agora até perdeu o lugar O para o Condé. João Cancelo. Condé. O Condé. Não é? Ele não tem jogado até. Não, Tem- Não, a época, não. Uma época muito má. ruim. Não, há Kimi acima. Bem. Tem o Sim, Gusto, sim. né? O Gusto joga na França. Sim. Ah, do- sim, do o Chelsea. Malo Augusto. Mas... É Gusto ou Gusto? Na Eu França eu digo fiquei Gusto. com a ideia de Gusto, Gusto, por conta mas deve ser Gusto. do Ratatouille. De Inglaterra. Quem joga? Pois o Mundial também tem uma data de equipas. Espera lá. Não, eu acho que vocês vão terminar com o Hakimi também, mas... Ok, eu voto vencido. Pode ser o Hakimi, sim. Sim. Há Kimi Sim. e Nuno Mendes, indiscutível. E o Hakimi, Marrocos fez grande Marrocos mundial. fez grande mundial, É verdade. tem Fede a Mundial também, Sim. Agora vamos ao difícil, não é? dupla de centrais. Dupla de centrais. Portugal não entra ninguém, né? Não coloco. Também não. Para já, não. Ruben Pode Dias estar não tranquilo, está bem. pode estar tranquilo. Eu há um jogador que eu sei que já não está no pleno das suas capacidades, mas acho que é um líder e acho que é também o líder da sua seleção, que é o Van Dijk. Esse é um bom nome. É o Van Dijk. Eu tenho dois franceses que não têm história de Mundial, mas... Talibá e o Pamecano. Exatamente. Sim. Eu tenho um brasileiro para jogar na roda. Gabriel Magalhães. Também, Sim, também, pois, também. eu prefiro o Saliba. Salibá e Van Dijk. Eu metia Saliba e Van Dijk. A época do Gabriel Magalhães é melhor que a do Van Dijk. Aliás, atenção, a época do Van Dijk sim, é sim. mais
pelo A contexto liderança, Holanda, pá, por ser o capitão da seleção, por ser o Van Dijk. Não sei bem como é que é o peso do Gabriel no Brasil. Ele não é o capitão, né? O Marquinhos está à frente, Sim, o à Marquinhos, frente e o Casemiro é o capitão da seleção. Mas são os dois centrais, não é? São os dois centrais, Marquinhos Marquinhos e e Gabriel. Não, isso é Sim, isso é indiscutível no indiscutível, Brasil. claro. Até porque o Militão não vai, né? Ok. É, Então vamos de Saliba e e Van Dijk. Van E Van Dijk? Dijk. Eu compro, Ok, Ok, compro. fechado. tá. Agora, em que sistema é que queres jogar? 4-3-3, né? 4-3-3. Um trinco? Um trinco e dois... Ou dois... Não, podemos ter um 8 Dois de médios. Uriel. Hoje em dia nós temos... Sim, o 8 e alguém ok. mais criativo, mais 10, Esse não é? meio, eu vou de Pedro e Vitinha. Vitinha para mim tem de estar. Para mim também, Vitinha... Mas já aqui João Neves para cheirar. Eu vou-vos meter outro nome. Enzo Fernandes cheira a Mundial. Cheira a Mundial. Cheira a Mundial. O Enzo É verdade. Fernandes é aquele jogador que eu acho que ele desde 2022 está à espera deste Mundial. Mas é que a nível de jogador eu não consigo colocar o Pedro e o Enzo Fernandes na mesma frase. Eu percebo. Mas eu acho Até que o pela Enzo... época que o Enzo está a fazer. E tem o Rodri. Não, eu esqueço tudo o que ele fez no Chelsea. Estás só a colocar Mundial, não é? Porque a Argentina vive isto de Sim, uma sim, sim, forma sim, claro. completamente diferente. Eu preciso ter um argentino aqui. E No acho meio. que o Enzo é o jogador mais... Sim, sem ser o Enzo também não sei o que é que podes encaixar. É Você não isso. vai colocar o tinhas Messi. uma Você não vai McAllister, colocar mas- o Messi, né? Opá, Atenção. é difícil. É Eu muito só, não, fácil. só é que você falou de argentino, eu já... Mas pronto, o Enzo Ok. eu também entendo essa conexão, Tá mas bem, pra tá mim calma. eu vou com o que estão jogando agora, Vitinha e Pedro. E atenção que Custa-me tem o tirar o Rodri, hein? Pedri para meter o Enzo. Eu Vitinha, percebo, eu Vitinha percebo, não, eu percebo. não abdico. O Rodri também, mas o Rodri é o bola de ouro, o Rodri. Sim, mas o Rodri está a caiu um voltar pouco, agora de né? lesão. Sim. Não tenho dúvidas, também vai ser líder na Espanha, mas... Vitinha é unanimidade nossa. aqui, Vitinha é né? unanimidade. Sim. Eu, Enzo, tenho muita dificuldade, mas se for 2 contra 1, vou perder, não é? Forçamos. Mas agora, pode ser... Forçamos, óbvio, você já me... Mas podem ser os 3 ou não? Pode ser os Opa, três, mas podem aí ser você os abdica três. de um meia. Ficas Quem é que tinhas pensado? Não pensei. Ah, Não cheguei até aí. ficaste cheguei. no meio campo, Não não é? cheguei até aí. Tu como treinador do Benfica tinhas sofrido menos golos do Pois que... é. eu tô- 4-3-3, sim. É, 4-3-3. Também podes mandar um nome, Gonçalo. Ou Não, seja, Vitinha, Vitinha, o Pedri, Vitinha, o Pedri e alguém. Pois. Eu meto o Enzo, eu meti ao Enzo. meterias mas- o Enzo à frente deles. Sim, ou... Vão rodando durante o jogo, não é? É, Vão rodando. eu só digo que vão para o campo. Vamos Eles pensar. fazem o que eles quiserem. Calma. Quem é o 10 da seleção francesa? Você pode colocar o Olise ali. Opa. Não, o Olise Mas é o um Olise Tiago. Mas eu à direita. colocaria O à Olise direita. o Olise é À meter à direita. Então, quem é o 10? Então o 10 não tem, porque o Cherki seria... O 10 é meio o Griezmann, o Cherki. O Griezmann não joga mais pela seleção. Ah, pois Não, é, não, pois é. ele está a tentar dizer o que Ah, não, que sim. posição? Mas vai, na seleção francesa então não tem. O Brasil Era o Neymar para mim. mas- seria o Neymar, mas nós não vamos ser ousados nesse sentido, porque é capaz Portugal- dele... Ele não tá no álbum da Copa, hein? Olha, atenção, estamos a ser parvos. É. O melhor jogador da Premier League, Bruno Fernandes. Pois é. Pois Os é. portugueses dão um jeito, né? agora? De achar o caminho das Índias. Duro. Melhor jogador da Premier League. Eu não, melhor eu jogador não, da melhor liga eu, do mundo. eu iria, ó, então, ó, pra ficar bonito, Vitinho, porque senão vai ficar É. Vitinha, Pedri e Bruno É Fernandes. pá, acho que é. Muito português. É isso. Estamos a ser demasiado parciais. Então, mas Portugal vai ganhar o Mundial. Pois vai. Então. E o E vamos Arthur vem recuperar cá isto? no dia a seguir, que é Pô. para nós dizermos. Olha Pô, aqui, vestido ó. de português. E não tenho dúvidas. E, Não, eu e tenho- felicíssimo. No não? dia seguinte, não sei, porque eu vou estar lá, né? Aí tu vais para lá. Eu vou para lá. Ah, é. ok, ok. Então esse que é um problema. Então chegas Mas um- eu chego e venho. Nós na Ok. frente não metemos nenhum português. Acho que isso é... Não. Por isso Também acho que não. levamos aqui o Vamos Mundial. aqui, vamos em Bruno Fernandes. Eu, Olise, acho que tem que ir. Acho que é dos Olise, melhores jogadores do óbvio. mundo atualmente. Olise na Ponta direita. de lança, Harry Kane. Harry Kane. Também estou, Harry Kane. Harry Kane. E esquerda? Falta alguém na esquerda. Calma aí. E Lamine Rafael Leão? Yamal. Ai não. Pois, eu tenho aqui dois nomes. Aí é isso. que... Aí... É isso, é E isso. o Mbappé? É isso. Olha, então tenho três. E Dembélé, bola de ouro. Dembélé estou fora. Estou fora. Ok, Estou fora, ok. desculpem, não... Mas Mbappé também é senhor mundial. Mbappé é isso. Não, o Mbappé tem que estar na esquerda. O Obrigatório. problema é o seguinte, eu trocaria Bruno Fernandes, eu vou fazer uma marosca aqui. Olise. Bruno Fernandes Olise no meio, porque ele tá jogando assim na seleção francesa, de 10. Lamine Yamal e Harry Kane. Por mais Quem é que metias na esquerda? Mbappé. Mbappé Mbappé, Harry Kane, Yamal, e Olise. Olise. E abdicas então do Pedri e jogamos com o Enzo e com o Vitinha, ok?
Pode ser. Pode ser. Com dor no coração. Para legal. jogar com os dois, acho que tens que jogar com o Calma Enzo. que eu Não não podes estou a jogar com compactuar o com Enzo. isso. Eu Tens vou que jogar- abdicar. tem que ser Pedri ou Vitinha, não é? E depois metes o Enzo ao lado. Não, desculpa, E Gonçalo. o não problema calma. é que nós estamos tirando Messi e Cristiano Ronaldo da história, né? 6 Copas do Mundo cada um. Aliás, nunca nenhum jogador chegou nessa marca, os dois vão chegar ao mesmo tempo. É verdade. Mas tudo bem, eu tô tranquilo. Mas tem de ser. Aí tem de ser. Porque nós estamos pegando o momento. Eu também não estou a... É isso, eu estou a O pensar Pedro no ainda momento. não teve uma Copa do Mundo, um Mundial como o Enzo Fernandes. Pode ser esse. Estás comigo, não é? Não, Tô é que tentando- nós não, eu tô tentando ajudar. não vamos meter ninguém da Argentina. Eu tô tentando me convencer que é o Enzo. Pronto, ok. É isso. Nós vamos- E é na América. É na América. Eu acho que a Argentina vai... Eu acho que a Argentina vai Tens longe. aqui um voto a teu favor, sendo na América, mas o Fernandes ganhou lá o Mundial de Clubes também. Ganhou. Ali Verdade. Toda uma Ganhou com o aura. Chelsea. Por falarem, esqueçam tudo o que ele fez no Chelsea. Sim, é exato. isso, é isso. Bom argumento. É uma boa seleção. Atenção, eu estou a defender o teu argumento completamente contra mim, porque eu não metia o Enzo. E o Messi a gente não coloca de número 10 no lugar do Olise, não? Não. Opa. É que eu já tô... Em toda a altura da vida, de sempre metia, mas estás-me a pedir Hoje. É isso, estás-me a isso, é pedir. isso. Eu hoje. quero personalidade aqui. Eu quero personalidade. Para mim, o Olise é hoje o melhor extremo do mundo. Pra mim também, Acima nós já de estamos Yamal, colocando ele acima de de Yamal, 10 acima de pra Mbappé. encaixar o Lamine É, Yamal. e No momento. Não, acima do Lamine Yamal? Acima da Lamine Yamal. Aí já não sei. Epá, Eu vou. O quê? Neste momento, o Olise... Ah, de eficácia acima de talento, não, né? Não. Sim, é talento e Yamal tem mais progressão É. e tudo mais. Mas neste é uma momento, boa discussão também. É. Aí um outro claramente. papo de tasco fácil. Ficávamos fácil aqui. É. Então calma. Diogo Então Costa. ninguém vai com jokers, é Vamos- isso? Diniz. E treinador... Não, por enquanto não. Diógenes. É que o selecionador da Suécia vai. Mas tem que ir, né? Tem que ir. Porque o Isaac... Ó, treinador, vamos arriscar alguém? E não vais meter o Shaqiri? Deixamos, treinador. né? Não vais meter o Pera, Shaqiri? já fazemos de início. peraí. Shaqiri é um emblemático da... É, né? Shaqiri. Ele vai entrar em algum Não, momento. mas- Ele E o vai fazer uma Shoa, né? bicicleta. Shaqiri vai fazer uma bicicleta. Nos- Fazem todos. Exatamente. Pois é, mas Fazem fazem todos. Mas nos maiores 35, além de Ronaldo, Messi, o outro é o Shaqiri na O frente. Shoa né? também. Ochoa. Mas Também o Ochoa era- não vai. Não vai, está definido. Não vai. Não Ele- vai. O México foi o primeiro a anunciar Ele fez um os 23. vídeo que ele não... É. O Ochoa não é amigo de vocês, não veio aqui? É verdade. É. Aliás, ele veio para o Aves para ir ao Mundial. E olha o que lhe fizeram. É ligar. Saiu do Aves, ele este ano, acho que está em Itália, logo é, fez mais jogos do que tinha feito ano passado no Aves e não foi. O Ochoa Isto não se faz. O Ochoa tem que ser o comentarista oficial do 0-0 durante o Mundial. Ui. Não, isto é uma vergonha o que fizeram ao Ochoa. É uma vergonha. Então Aliás, vá, para mim o selecionador. Mundial perdeu metade do Deixamos, encanto. né? Deschamps. Campeão Campeão do do mundo, finalista de 2 mundiais. Uhum. Ok. Eu meto o selecionador atual, mas pronto. Martínez. Não, o selecionador, o selecionador vencedor atual, o Scaloni. O Scaloni. Ok. Mas eu acho que o Deschamps tem mais história. Eu percebo, E mas, título, também, né, mas também. também tem mais equipa, não Olha, é? fazemos assim. O Deschamps Damos tem- lá a Argentina aqui. Deixa o Enzo. Deixa aqui o Scaloni? Deixa aqui o Scaloni e, Você vai- e tiramos-lhe o Enzo. E vai ficar quem? Pedri? É óbvio. Quer Não, isso? então vamos com o Deschamps. Ele quer o Enzo. Eu acho que o Enzo é muito Não, bom, eu também muito acho. mundial. Eu acho que ele vai se transformar. E com a seleção da Argentina, ele vai se transformar no Mundial também. Vamos recapitular, que isto está a ficar uma confusão. Diogo Costa, Hakimi, Van Dijk e Saliba, Nuno Mendes, Nuno Mendes. Vitinha, Enzo Fernandes Uhum. e à frente quem? Olise, Olise. Yamal à Yamal, direita, Yamal, Mbappé à esquerda e Harry Kane. e Harry Kane. Deschamps Ok. treinador. Atenção, Bruno Façam Fernandes essa arte não compactou com isto. e Alguma grande seleção ficou sem jogadores? Portanto, Espanha. Pedri, não, Enzo, Espanha Vitinha, Olise. Espanha tem quem? Espanha tem o Lamine. O Lamine. Yamal, exato. Kane Não e vou Mbappé. considerar. A Alemanha não, Inglaterra tem. a Alemanha não tem Mas não a ninguém. temos Alemanha ninguém. também. Não é uma Dá grande pra botar seleção. o É Davi coletivo. no lugar do. Não. Do Jonathan Tah. No lugar do. Brasil? O Brasil ficou sem? Ficou sem. Aí vou perder minha nacionalidade. Calma, tens porquê? Ancelotti, pronto. Porra. Não, pelo menos não, Ancelotti. Tira o Deschamps. Quem Deschamps aqui, rapaz? Ancelotti. O Ancelotti tem um histórico de Não, por mundiais. favor. Por favor, é o primeiro mundial dele, mas é. Não, Tá é bom. verdade, é verdade. Pelo Eu amor de quero Deus. que continues a ter público, atenção. E nacionalidade. Mas quem é que poderia entrar? Tens Rafinha, o talvez, Rafinha, né?
Eu acho mais o Rafinha do que o Vini. Só que o problema é você vai tirar quem pra colocar Se eu o Rafinha? montasse uma equipa, Pois. eu preferia ter o Rafinha do que ter um Mbappé. Se eu Se fosse montasse uma equipa, real, em termos ainda por de cima uma egos. equipa com o Yamal do outro lado, Mbappé, isto ia ser Sim, um sim, caos. eu concordo Eu metia contigo. muito mais Sim, rapidamente sim, o Rafinha, que é um jogador Mas muito não mais podemos útil. tirar o Mbappé nessa Não, isso história. é Eu nessa percebo, conversa. eu percebo. essa Claro que conversa. não. O Gabriel Magalhães poderia estar no lugar do Van Dijk pelo momento. Eu também compro essa ideia. Não, mas não compras, já Mas perdeste. Já perdeste. Agora, olha. Agora tens que arcar com as consequências. O pior é que não me dão a nacionalidade aqui, tá? O processo está parado. E eu vou perder a brasileira, eu vou ser um homem sem nacionalidade. Eu vou ter que morar no meio do mar. Há alguém que adote este homem. Gonçalo, depois colocas aqui o Squad Builder a aparecer, não é? Já está a aparecer. Pronto, já está aí a Já está aparecer. Que é para sermos cascados aí à força toda. Depois deixem também as vossas sugestões. De certeza que nos vamos esquecer de alguém. De certeza. De certeza absoluta. Certeza. Mas foi um bom papo de taça. Foi bom, foi bom. foi bom, Este foi bom, foi. foi bom. O Igor deve estar ruído de inveja de não ter participado neste. Olha, Arthur, obrigado por ter estado connosco. Voltaremos em breve. Se Portugal for campeão, e eu já vou estar de férias, minha Para as senhora já promessas. vai me matar, que são 40 dias fora de casa, mas eu apareço aqui. Pra gente fazer um Tá bom prometido. programa. Fechado. Está prometido. Luís, obrigado por ter estado, como sempre. Obrigado, Renato. E obrigado ao Gonçalo, que nunca se agradece ao Gonçalo. E venho aqui eu Valeu, Gonçalo. agradecer ao trabalho do Gonçalo. Sim, mas também só ao quarto programa é que agradeceste. É verdade. E porque ele me pediu. Ok. Muito obrigado, muito obrigado. Isto sim é conteúdo pago. Malta, já sabem que todos os ataques rápidos... Não, como é que é? Tem um fim. É. Todos os ataques rápidos têm um fim.